Queridos, eu vou ser bastante breve na palavra aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos, no final, me lembre de orar pela vida da mãe do nosso irmão Jailson. Me lembro de eu orar, Jailson, no finalzinho, quando eu estiver encerrando, eu oro pela vida da sua mãe e a outra pessoa, né, que você pediu oração também. Foi outra pessoa, certo? Eu vou estar orando. Abra sua Bíblia lá em Isaías 43. Isaías 43. Tá frio demais para você, gente? Tá frio? Baixa um pouquinho ali, William. O tempo tá frio, né? Porque tem bastante gente hoje na igreja e o ar. Baixa aí, William. Deixa no 21 por aí, eu acho que. E tá frio para mim também. Eu tô com um paletó desse, tô com frio, imagine vocês. Por isso que eu perguntei, né? Não é, meu velho? Eu não sei. Por isso que eu perguntei. Eu digo, se tá frio para mim. Louvado seja Deus. Chegar em casa, Pedrinho vai falar a poesia que eu falei aqui para ela. Quando eu falei a poesia, ele estava anotando ali, né? Isaías 43. Vou ser bastante breve. Nós não estamos com a salinha. Não pode, né, ter a salinha. E aí a criançada tá aí, não pode. Para quem não conhece, a gente tem uma salinha aqui. E sempre nesse horário da palavra a gente pega a criançada e leva para a salinha. Mas a gente divide essa questão toda do governo. A ideia é que não tenha sala de criança, porque criança elas se tocam, se pegam, aquele negócio todo. Então a gente não tem salinha. A criançada pode ficar aí, não tem problema. Eu queria pedir a sua atenção, porque criança está sempre, não se preocupe, não fique constrangido se a sua criança fizer algum barulho aí, é só todo mundo olhar aqui, certo? Não fique constrangido. Criança é assim mesmo. Criança, aonde está, ela enfim, quer se expandir, né? Sim, acharam aí Isaías 43, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, Isaías 43. Sim, 43. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Olha, tá vendo aí, os meninos estão afiados. Versículo de número 18. 18 e 19 eu vou ler. Versículo número 18 e 19. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo na luz. A luz, porventura não podereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no Hermon. Amém, queridos. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelas tuas escrituras. A tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Que a tua palavra esta noite possa ser penetrada sobre os nossos corações, Senhor. E que teu nome seja glorificado por isso, ó Pai. Te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amados, é interessante que esse tema que eu vou ministrar essa noite é tempo de recomeçar. Repita comigo. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Queridos, esse tema dessa mensagem ficou gravado durante toda a semana, desde segunda-feira, que Deus está trabalhando e moendo no meu coração com isso. Esse tempo de recomeçar. E é interessante que na nossa atualidade, no tempo presente, a gente percebe que é realmente um tempo de recomeçar. Você vê que a humanidade estava de um jeito e devido a tudo isso que aconteceu, está recomeçando algumas coisas. Então, essa questão de recomeçar, ela sempre vai estar em nossas vidas, vai estar sempre nos nossos cotidianos. Mas é interessante que, trazendo para as nossas vidas espiritual, que essa é a ideia maior, é impressionante que na nossa vida
muitas decisões nossas errôneas faz com que a gente se atropela no meio do caminho, faz com que algumas coisas deem errado e faz com que a gente acabe tendo que recomeçar algumas coisas. Eu preguei aqui um tempo atrás e falando exatamente acerca da decisão, em que sempre tomamos decisões, não importa o tempo ou o que seja, a gente vai sempre também tomar decisões. E muitas decisões na nossa vida nos traz problemas, dificuldades, nos traz problemáticas, nos traz tempos difíceis. Às vezes não é de fato, às vezes algumas coisas acontecem, não é simplesmente por intermédio de algumas pessoas, mas porque a gente mesmo tomou decisões erradas. A gente mesmo não buscou fazer coisas certas. Então, há consequência dentro daquilo que a gente toma a decisão. A gente sempre vai ter uma consequência naquilo que a gente tomar a decisão, seja para abençoar, seja para simplesmente abençoar as nossas vidas, ou seja, para simplesmente trazer um malefício e coisas do tipo. Então a decisão, ela tem esse poder. E aí, queridos, é interessante que quando a gente olha na ideia do povo de Israel, eles andavam exatamente nessas ideias. Eles tinham algumas decisões que entristeciam a Deus. Eles tomavam algumas decisões que traziam com que Deus viesse simplesmente a julgá-los ou simplesmente trazer para com eles consequências sobre aquelas situações errôneas que eles tomaram. E uma delas é que, na verdade, nós vimos esse texto e ele aponta exatamente para a ideia de quando o povo está cativo na Babilônia. Quando o povo está na Babilônia, você percebe que o povo estava queimando incenso aos outros deuses, tomando decisões errôneas diante de Deus. Deus dizendo, olha, vá para esse caminho, faça isso, e o povo fazendo de outra forma. Deus dizendo, olha, caminhe nessa ideia, e o povo fazendo de outra forma. E Deus permitiu que o povo fosse cativo à Babilônia, ou seja, para quem não conhece bem esses textos das Escrituras, eles foram um reinado que foi lá e acabou e simplesmente pegou eles e levou até o reinado deles, ou seja, eles ficaram escravos. O povo de Deus aqui, o povo de Israel estava escravo na Babilônia. E tudo isso pela consequência de eles ter tomado as decisões erradas, pela consequência de eles ter se distanciado de Deus, pela consequência de eles não ter ouvido a Deus. Eles se distanciaram e acabaram tomando uma consequência de Deus. E quando Isaías traz essa ideia, e quando Isaías traz simplesmente esse texto, é interessante dizer que é a ideia em que Isaías quer passar para aqueles que estão ouvindo, olha, Deus pode fazer novo novamente. Deus pode restaurar novamente. Deus pode trazer aquilo que foi perdido um dia novamente. Para você ver, queridos, como Deus é misericordioso com a humanidade. Você vê que o povo erra, pelas consequências dos seus pecados, o povo vai errar. Deus vai lá, permite que aquilo aconteça, permite que eles fiquem como escravos na Babilônia. Mas Deus ainda assim está trazendo uma palavra para eles, dizendo, olha, não desista. Eu posso renovar isso tudo de novo. Eu posso fazer de novo. Eu posso reconstruir novamente. Eu posso simplesmente renovar isso novamente com vocês. E sabe por quê, queridos? Porque quando nós vimos que Deus, na verdade, Ele é especialista em restaurar a esperança da alma. Deus é especialista em restaurar aquilo que está quebrado, aquilo que não presta, aquilo que de fato um dia foi simplesmente perturbado, um dia foi destruído. Deus é especialista em fazer de novo. Você vê lá em Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. Você vê que Deus faz um vaso novo daquele povo que simplesmente estava de fato quebrado, estava simplesmente, na verdade a palavra certa é estragado. A palavra certa é essa, estragado, estava estragado, ou seja, aquilo que estava bom, que passou a se estragar, e que Deus pega, quebra a massa de novo e faz novamente. Então Deus, Ele é especialista em fazer tudo novo. E sabe, queridos, eu quero te dizer esta noite, que não importa o que tenha acontecido na tua vida, não importa o que aconteceu no meio do caminho,
O que importa é que Deus pode restaurar novamente a tua vida. Não importa o que tenha acontecido, queridos, e essa ideia de Deus restaurar coisas novas, é uma questão que quando nós lemos as Escrituras, nós vamos entender que os grandes milagres de Deus na vida dos grandes homens de Deus, sempre veio, queridos, quando tudo estava perdido. Quando tudo não fazia mais sentido. Parece que Deus, Ele sempre age no cúmulo da inconsciência humana. Ou seja, Ele sempre age, parece que quando você não vê mais esperança, parece que quando você não vê mais expectativa de ser restaurado novamente, parece que quando você olha e você pensa, poxa vida, não tem jeito para essa pessoa, não tem jeito para mim, parece que Deus olha assim e diz, é nessa hora que eu quero fazer. É nessa hora que eu quero entrar, é nessa hora que eu quero agir, é nessa hora que eu quero simplesmente fazer novo novamente. E Deus, Ele tem isso, queridos. Nós vamos ver que no decorrer dos tempos, nós vamos ver que do Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vimos isso, queridos. Deus abrindo porta onde não tem porta. Deus fazendo o impossível acontecer para mostrar que Ele pode trazer uma vida nova para a gente. Sabe que quando eu leio as Escrituras, eu olho assim, queridos, me dá uma força, me dá um ânimo, me dá um negócio assim que dá vontade de eu sair correndo. Sabe por quê, queridos? Não existe impossível para Deus, não existe vida perdida, não existe causa perdida, não existe nada que esteja quebrado que Ele não possa fazer de novo. Talvez você entre aqui esta noite e você possa dizer, pastor, o senhor não conhece minha vida, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, e de fato eu não sei, mas eu só sei que esse Deus que faz novas todas as coisas, Ele está aqui esta noite para renovar, para curar, para transformar, para fazer novamente. Ele está para renovar novamente. E parece, queridos, que a humanidade, ele sempre anda nisso. Você vê que quando o homem peca lá no Éden, que ele morre nos seus delitos e pecados, você vê que Deus entra e restaura o homem novamente. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, e aí vem Jesus, e Jesus chega dizendo, olha, eu tenho algo novo para vocês. Olha, eu tenho algo diferente para vocês. Eu tenho um evangelho a apresentar a vocês. E esse evangelho é de restauração, esse evangelho é de pegar homens que não prestam e simplesmente fazer homens novos, mulheres que estão ali à beira do abismo e pegar elas e fazer de mulheres novas. Ou seja, você vê que essa ideia de restauração, de fazer novo, é a proposta de Deus para com as nossas vidas. Essa é a proposta de Deus, queridos, para conosco, de estar nos renovando, de estar fazendo de novo aquilo que está perdido. E sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que Isaías traz isso para o povo. Sabe por quê, queridos? Porque escutar isso, estando todo quebrado, queridos, se a pessoa não crê, ou a pessoa quer continuar, ou gosta daquilo que simplesmente está acontecendo, que está tudo bagunçado, ou simplesmente, queridos, olhar para isso e dizer, puxa vida, eu quero esse novo de Deus, eu quero me transformar, eu não quero... Queridos, olhar para a vida, olhar para a sua vida e fazer uma análise, e ver que não presta, você só continua nela se você quiser. Se você quiser. Porque se depender de Deus, existe um Deus que quer restaurar, que quer curar, que quer fazer nova todas as coisas. É por isso que eu digo, queridos, é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão. Perceba que quando Jesus está falando, ou quando a palavra fala, ou quando esse texto mesmo fala, diz, olha, há uma porta aberta, ou seja, é uma ideia que de fato é uma porta que você entra. Jesus em João 10:10 vai dizer, eu sou a porta. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E ele vai dizer que ele é a porta, ou seja, Jesus está sempre trazendo essa ideia. Ou seja, a ideia é que Ele é a porta. Você passa pela porta, se você quiser. Você busca, se você quiser. Você simplesmente se coloca diante de Deus, se você simplesmente quiser. E sabe, amados, nós vimos algumas questões e nós percebemos em que quando o ser humano em si, ele cai nas suas calamidades da vida.
O ser humano em si, quando ele entra em situações dificílimas de sua vida, você percebe que se depender de pessoas, você não sai do buraco que está. Eu entendo que sempre tem alguém bem intencionado. É interessante que sempre tem alguém querendo ajudar, tem alguém sempre querendo dar a mão. Mas é interessante que não existe mão que nos tire de certo buraco. Não existe mão que possa nos tirar de certas situações que nós nos encontramos. Por mais que sejam pessoas bem intencionadas, não conseguem tirar. Sabe por quê, queridos? Porque tem momentos da vida que Deus deixa a gente chegar em circunstância tão difícil que você só vai poder olhar para alguém. É aquilo que o salmista fala: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. É a ideia de você olhar e entender que o seu socorro só pode vir de Deus. Que uma pessoa pode ser usada por Deus para lhe tirar daquela situação, mas é de fato Deus tirando você daquela situação. Eu recordo que eu sempre às vezes, quando estou trazendo algo, eu recordo de quando eu me converti. E é interessante que quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu estava numa situação tão deplorável em si mesmo. Eu estava numa situação tão difícil em si mesmo. Pensei em tirar minha vida. Cheguei a botar uma arma na cabeça, puxar o gatilho para tirar minha vida. De tão terrível, para mim não existia circunstância mais. Para mim eu estava abandonado por todos e por todos. Que é isso que o inimigo coloca na nossa mente. Ninguém presta, ninguém é contigo. Você não tem a força, você não tem mais ninguém por você. Você está acabado. Você não tem como sair dessa situação. Eu cheguei ao fundo do poço praticamente. Eu cheguei a uma situação que eu olhei e eu disse: poxa vida, eu não presto para nada. Eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com esse sofrimento. Botei uma arma na minha cabeça, puxei o gatilho, mas o Deus que fez os céus e a terra não deixou nenhuma bala sair daquele gatilho. Porque Deus, Ele é grande, querido. Quando Ele tem propósito no homem, queridos, pode acontecer o que diabo for, meu amigo, mas vai até o final. Deus vai lá e resgata. Eu recordo que quando eu aceitei Jesus, eu tinha sofrido um acidente uma noite antes disso ter acontecido. Parecia que eu andava meio doido, já querendo tirar a vida mesmo. Eu sofri um grande acidente, onde a minha pele foi arrancada, num acidente de moto. E eu dentro dos matos, quase morto, de misericórdia. Quase que eu morria mesmo nesse negócio. Quase que um carro passava por cima de mim. Eu caí na estrada, e quando eu me levantei, um carro passou aqui assim em mim. Era tudo escuro na mata de Jacarapé. O camarada que vinha não me viu, né? Eu pensou que foi alguma coisa. Do jeito que ele vinha, ele passou. Quando eu me levantei, irmão, ele passou aqui. É um segundo a mais, um segundo a menos, ele tinha passado por cima de mim, tinha me matado. E quando eu olhei para aquilo assim, eu entendi que era o fundo do poço. Eu entendi, é interessante que eu olhei, a palavra fala que a criação revela o Criador. A criação revela Deus. É interessante que eu olhei para a lua, a mata assim, além de Jacarapé, eu olhei para a lua, e interessante que me veio à mente Deus. Eu pensei em Deus, eu queria Deus, e eu disse: Deus, se tu fizer nova todas as coisas da minha vida, se tu me tirar dessa situação, eu vou te seguir pelo resto da minha vida. E ali naquele lugar eu aceitei a Jesus, e de forma impressionante, eu não sentia mais dor, eu não queria saber de mais nada. A minha mente só vinha Jesus. Só vinha Jesus, só conseguia pensar em Deus. Sabe, queridos, é esse novo de Deus, quando entra na nossa vida, quando entra no nosso ser, a gente não consegue ter espaço para mais nada.
E o novo de Deus começa a ser apresentado e começa a ser feito. E sabe, queridos, quando a gente entende que Deus, Ele quer renovar a nossa vida, Deus quer nos transformar, Deus quer fazer coisas novas, Deus quer tirar a gente daquela situação difícil que a gente está. Sabe, queridos, quando a gente entende isso e a gente deixa Deus trabalhar, aí Ele entra de fato assim com tudo e com tudo que há nele, assim Ele entra e Ele começa a dizer: essa é minha, eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou abrir porta, eu vou fechar porta, eu faço o que for pela vida desse aqui. Deus ama uma vida que está no seu altar. Deus ama uma vida que se dispõe a Ele, queridos. Deus está disposto a restaurar a nossa vida por completo. Não importa o que aconteça, não importa o que houve no meio do caminho, Ele está totalmente disposto a fazer. Cabe a gente colocar o nosso coração diante dEle e dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo, faz de mim uma pessoa nova, faz de mim, Senhor, algo novo. Sabe, queridos, talvez você esteja aqui esta noite e você disse: poxa vida, tantas decisões difíceis e errôneas. Mas eu quero te dizer esta noite que, embora seja decisão tua ou de outras pessoas, sabe por quê? Porque parece que às vezes a gente entra em situações difíceis e Deus precisa renovar, não por nós mesmos, mas por outras pessoas. Aí é mais triste ainda. Deixa eu te dizer um negócio aqui esta noite. Nunca deixe pessoas tomar decisões ou levar você para situações difíceis. Nunca deixe. É aquele amigo, às vezes, que quer levar. Como é difícil quando a gente toma decisões difíceis, mas pessoas que parece que quer mandar na gente, quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa vida, quer levar a gente para onde quer, e a gente parece que fica ali, sabe, queridos? E tem gente que às vezes, sinceramente, parece até que gosta de ser levado pela intuição de outras pessoas, de ser transformado pelaquilo que outras pessoas falam, por aquilo que outras pessoas querem. Pessoas que simplesmente querem levar você para situações difíceis e você acaba chegando. Isso é muito difícil, queridos. Sabe? Quer recomeçar algo novo? Entrega a tua vida a Jesus, deixa Ele trabalhar. Não deixa ninguém que simplesmente está lançando palavras simplesmente ao teu coração, à tua mente. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te levar, deixa Deus fazer o novo dele na tua vida. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus levar, deixa Deus fluir em você, queridos. E a gente vê muito, a gente está com alguns jovens aqui, é interessante, não quero mudar o texto, mas é interessante que isso acontece muito com jovens. É aquele jovem que está ali, que parece que o outro jovem só leva ele para aquilo que não presta. Olha, vamos ali, olha, vamos acender o cigarro disso aqui que é bom. Olha, vamos, eu me lembro, queridos, que quando eu me converti, eu fui para uma praia que os cabos fumavam maconha com sua bexiga lá nessa praia, lá no Bar do Macaco. E eu e Lenildo, quando a gente se converteu, a gente guiado pelo Espírito Santo, porque uma coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu estava no mundo, eu era guiado pelos amigos, por festa, por isso, por aquilo. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente é guiado pelo Espírito de Deus. E a gente foi para essa praia, estava eu e Lenildo lá. Aí os cabas chegou, meu brother, meu irmão e tal, lá vai. E a gente ali, aí eu e Lenildo, a gente tem esse jeitão assim, a gente sabe chegar mesmo, a gente não tem frescura também. Opa, camarada, e aí, como é que tá aquele negócio? Não, vamos ali que tem um negócio bom pra gente. Eu digo, bora, não tem problema não. E aí, Lenildo só, eu olhei pra ele, a gente já sabia. Aí quando a gente sentou, aí os caras, olha aqui, meu brother tal, você agora tá na nossa turma, aqui é a turma da fumaça e não sei o que, olha aqui é bom demais. E eu e Lenildo com o negócio de uma prancha, lá vai, que aí tava indo pra praia lá, enfim, pra surfar, né? E aí os surfistas tudo, meu brother, aquele negócio todo e tal. Eu sei que quando a gente sentou, meu amigo, os caras acenderam um cigarro. Aí interessante que eles começaram a fumar, eles acenderam e eu e Lenildo calado. Aí ele foi passando assim. Não lembro nem se... Ele foi passando. Quando ele foi passando de um para o outro, quando chegou em mim, aí eu peguei e passei para o outro, assim, com educação, né? Peguei e passei para o outro. Aí o manda-chuva lá disse, oxe, meu brother, tá, meu irmão, você tá nos tirando? Qual é a tua, cara? Desse jeito, né? Não sei o quê.
Aí eu disse, por que vocês fumam tanto esse negócio? Ele disse, não, meu irmão, isso é uma brisa, meu irmão, a gente tá numa brisa aqui e tal. Aí eu olhei pra ele, eu disse, meu irmão, meu brother, eu estou vivendo uma brisa permanente. Eu não preciso de sair para sentir uma brisa, não. A brisa que está dentro de mim, ela é permanente. Um dia eu aceitei Jesus em meu coração e Ele mudou, Ele me transformou. Ele fez novas todas as coisas em mim. Eu disse, meu amigo, a brisa que está aqui, queridos, eu queria que você sentisse o que é que eu estou sentindo aqui, queridos. O que é que o Espírito Santo me traz. Eu estou aqui com vocês, mas eu estou sentindo uma presença extraordinária de Deus dentro de mim, queridos. E eu olhei para ele assim, e ele, poxa, meu irmão, que brisa é essa, cara? E ele começou a questionar de certa forma, mas chegou uma hora que eles começaram a escutar e a gente toma a mensagem, toma pregar para aqueles caras. Quando a gente terminou de pregar para eles, eles olharam assim e diziam, poxa, meu brother, vocês são uns crentes diferentes, eu gostei de vocês, cara. Eu gostei, ei, vem aí mais vezes, velho, para pregar a palavra pra gente, cara, foi bom demais, meu amigo, mas rapaz, não, bom demais. Ficaram até, a gente acabou não se encontrando mais, mas ficaram até de vir na igreja. Sabe por quê, queridos? Porque quem começou algo novo dentro de você, você vai ser transformado para transformar outras pessoas, para começar coisas novas em outras pessoas. Não são as pessoas quem diz se você vai ser, onde você vai chegar, mas é o Deus Todo-Poderoso que faz você chegar em lugares longe. Quem foi transformado por Deus, quem começou uma vida nova, queridos, não anda por cabeça de pessoas, não anda em situações daquilo que pessoas estão falando, mas anda pelaquilo que o Espírito Santo nos leva. No verso de número 19, ele diz assim, e eis que faço coisas novas. Olha que coisa linda, gente, como isso é extraordinário na palavra de Deus, como isso é extraordinário no Evangelho, é coisa nova mesmo. É a gente viver um novo de Deus. É a gente estar aqui, mas sabendo que Deus tem coisas novas para a gente. É por isso que a gente aceita Jesus. E é interessante isso, a gente aceita Jesus. A gente vive nessa terra para Ele, a gente está aqui com Ele. Mas é interessante que Ele ainda assim tem um céu novo preparado para mim e para você. Olha como essa mensagem poderia ir até longe se eu fosse trazer para essa ideia daquilo que Deus ainda está preparando para nós nos céus. Mas é interessante que Ele diz, olha, faço novas todas as coisas. Que assim a luz é luz. Porventura não poderei. Isso aqui é interessante. Porventura não poderei, ou seja, é a ideia de você crer. De você acreditar que Ele pode. De você olhar para a sua situação e dizer, está difícil. A situação está precária. A situação é caótica. Mas Deus está dizendo aqui, eu posso. Eu consigo, eu posso fazer nova todas as coisas. Não é uma ideia de você olhar para as circunstâncias, mas é uma ideia de você ter fé em Deus, de você acreditar que de fato Ele pode fazer nova todas as coisas. E na parte B desse verso ele vai dizer, que porei um caminho no deserto e rios no Hermon. Queridos, é essa a ideia. Porei caminho no deserto. Porei caminho no deserto. Sabe, queridos, tem hora que a gente está naquela situação, o deserto da vida, as coisas que estão acontecendo, mas Deus está dizendo aqui, eu tenho um caminho nesse deserto. Sabe qual é a ideia, queridos? Você já está no deserto. Você já está. É interessante que o texto aqui não está dizendo, eu vou tirar você do deserto. Não é trazido para essa ideia, mas perceba que Ele está colocando um caminho no meio do deserto. Eu quero te dizer esta noite que essa situação difícil que você está passando, escute isso esta noite, essa situação difícil que você está passando, Deus tem um caminho para você dentro dessa situação. Eu não venho aqui te dizer que o deserto vai acabar essa noite, que o deserto vai acabar amanhã quando tu chegar em casa. Eu não venho aqui te dizer esta noite, nesse texto aqui que eu li, que Deus me revelou. Dentro desse deserto, Deus tem um caminho preparado para ti.
Deus tem um caminho. Creia nisso, meu irmão. A coisa está difícil, está apertando, a situação está caótica, mas Deus tem renovo para ti dentro dessa situação. Deus tem a escapatória para ti dentro dessa situação, queridos. Às vezes é por isso que muito crente vai em alguns lugares e aí o caba diz: eita, hoje acaba o deserto. E a pessoa vem para casa e quando chega está a mesma coisa, a situação difícil. Aí diz: poxa vida, Deus disse para mim que tinha acabado. Deus às vezes, queridos, quer deixar você lá dentro, porque Ele tem propósito, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está acontecendo. Mas é o crente que está no deserto, crendo no Deus que permitiu que ele chegou ali, pode ter certeza, querido, o crente que crê no Deus Todo-Poderoso sabe que está no deserto, mas existe uma mão de Deus sobre a vida dele. Sabe que está na situação difícil. É você entender, não é mascarar a situação, não é olhar para a situação difícil e simplesmente querer mascarar, não é dizer não, está tudo bem, não, eu não estou passando por problema nenhum. É você entender, está passando por problema sim, a situação é difícil sim, mas Deus é fiel e está contigo, e você vai chegar no final dessa situação. Creia nisso, querido. Deus é aquele que tem caminho para você no deserto, que abre rios no Hermon. Sabe, queridos, é a ideia da gente entender que Deus está conosco em meio a qualquer situação difícil, e que Ele pode mudar o quadro da situação, que Ele pode simplesmente fazer nova todas as coisas. E sabe, queridos, não vai dar tempo a gente terminar tudo, mas é interessante que para você começar de novo, nós precisamos ficar de pé, precisamos estar de cabeça erguida, precisamos crer, precisamos simplesmente colocar o nosso coração diante de Deus, precisamos simplesmente olhar para Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem algo novo para mim, eu creio que o Senhor, em meio a essa situação difícil, está começando algo novo na minha vida. Sabe, querido e querida, talvez você venha esta noite e você possa olhar para mim e dizer: pastor, eu estou crendo, mas está difícil. Eu quero te dizer, vai continuar difícil, mas eu quero te dizer, continua crendo, continua acreditando, porque Deus, Ele é fiel contigo em meio a essa situação. Deus é aquele que pode fazer nova todas as coisas. Sabe, queridos, em meio ao deserto, Deus pode ter um tempo novo para nós. Assim como o povo estava cativo na Babilônia, e Deus estava dizendo: permanece firme, permanece fiel. Olha, eu tenho algo novo para vocês. Era a ideia, queridos, é exatamente isso. É você estar na situação difícil aqui, mas você está crendo que vai chegar uma hora que Deus vai trazer você para outro lugar de bonança. É a ideia de você estar lá cativo na Babilônia, mas você está acreditando que Deus vai fazer com que você saia dessa situação, que Deus vai trazer algo novo e diferente para você. O texto diz isso para nós esta noite. Deus tem um novo tempo para com as nossas vidas. Deus tem uma nova história para com as nossas vidas. Cabe a gente acreditar, cabe a gente crer, cabe a gente olhar e dizer: Deus, eu não quero continuar desse mesmo jeito. Cabe a gente olhar e dizer: Deus, eu não aguento mais isso, eu não quero permanecer nisso, Senhor. Eu quero algo novo de Ti. Por mais que fique difícil, por mais que esteja difícil, mas eu quero colocar o coração em Ti, porque eu quero algo novo de Ti. Cabe você acreditar e entender que Deus tem algo novo para com as nossas vidas.